Bom dia, boa tarde, boa noite. Quanto tempo? Faz tempo que eu não apareço aqui em forma de vídeo para vocês, né? Agora em um ambiente novo, né? Que vocês não conhecem ainda, meu escritório. Ainda não está 100% pronto, mas vai ficar no nome de Jesus em breve. Mas é por aqui que agora a gente vai conversar, que a gente vai bater um papinho. Aqui do lado é a sala, as crianças estão ali, então se vocês ouvirem alguns barulhinhos, é deles que estão aqui na sala. Hoje, né, dia 7 de janeiro de 2025, encerrando a primeira semana deste novo ano. Fazia um tempo já que eu não vinha mandar vídeo aqui pra vocês nesse formato, conversar dessa forma com vocês. Mas eu tenho aí como objetivo a gente conversar dessa forma, eu compartilhar tudo aquilo que Deus tem falado comigo, pelo menos uma vez por semana em formato de vídeo assim, para que a gente possa conversar, para que vocês possam me ver, porque ali às vezes eu mando no grupo alguma coisa por texto e tudo mais, e aí muita gente não tem esse hábito de ler, ou então lê e não sabe mais ou menos a forma como está sendo falado. Então a gente vai conversar dessa forma aqui, por vídeo. E também tô colocando tudo no YouTube, então aí, se alcançar mais pessoas também, é pra glória de Deus, então tá tudo certo. Minha meta é fazer um vídeo por semana. Fazer os vídeos uma vez por semana, estando gravidinha, tendo todas as coisas que eu tenho pra fazer e cuidando dos meus dois nenéns, que estão ali na sala também. Mas o nome de Jesus vai dar certo. E eu queria compartilhar com vocês até sobre aquilo que a gente conversou um pouco lá no grupo. Compartilhei com vocês lá no grupo, até pra quem não tá no grupo, se alguém estiver assistindo esse vídeo e não estiver no grupo, eu tenho um grupo de WhatsApp chamado Mulheres em Chamas, onde eu compartilho coisas quase que diariamente, semanalmente, sobre o que Deus tem falado comigo, sobre o que Ele tem feito na minha vida, sobre devocionais, enfim, a gente vai conversando sobre isso. Então, se você quiser entrar, eu vou ver se eu consigo deixar o link em algum lugar. E a gente estava conversando e uma das coisas que eu compartilhei com vocês essa semana, que Deus tem falado muito comigo, é: quem é Deus? E é muito louco a gente parar pra pensar, porque esses tempos, assim, de início de ano, de final de ano, geralmente a gente começa muito, né, com os nossos sonhos, com as nossas metas, com os nossos objetivos para o novo ano. E é muito engraçado a gente parar pra pensar que a gente sempre para e analisa assim, o que eu quero realizar esse ano, quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos, o que Deus tem pra mim esse ano. E às vezes pode surgir uma pulga atrás da orelha, assim, tipo, o que Deus quer pra mim? Será que isso que eu coloquei como sonho, como meta, como objetivo é coisa minha, uma coisa de Deus? Como que eu sei, né? E é aí que entra muito de a gente conhecer quem que é o Deus que a gente serve, né? A Bíblia fala que Deus, ele é um Deus eterno e que ele passeia na eternidade. E é muito louco a gente parar pra pensar nisso, porque quando a gente para e pensa que a gente serve um Deus que passeia na eternidade, a gente tá falando então que um Deus que já conhece o ano de 2025 inteiro, não só o ano de 2025, mas conhece o ano de 2026, 2027, conhece o que vai acontecer daqui 30 anos, daqui 40 anos, e não só conhece, como ele passeia por tudo isso porque ele vive na eternidade. Deus, ele não tá preso ao nosso tempo. Deus não é como a gente, né? Ele não vive preso num determinado tempo, contando apenas o que tem no próximo minuto, né? A gente tem apenas o hoje, a gente não tem ainda o amanhã. A gente não tem a certeza do amanhã. A gente tem o nosso hoje, o nosso agora, aquilo que nós estamos fazendo agora, mas Deus não, né? Deus, ele não é preso a esse tempo. A gente não tem como voltar no passado para resolver coisas do nosso passado e não tem como olhar lá no futuro o que vai acontecer daqui para frente. A gente é preso neste tempo, mas Deus não. Deus, ele passeia de eternidade em eternidade, ele já viveu o passado, já viveu o presente, já viveu o futuro, ele já viveu tudo isso que a gente ainda não tem dimensão de como funciona. Deus já viveu, Deus já criou tudo isso, Deus fez tudo isso. E é muito engraçado que quando a gente para pra pensar nisso, a gente é meio que confrontado em relação às nossas metas. E pensando não só nisso que Deus conhece, mas que Deus passeia pela eternidade, mas que Deus criou todas as coisas, né? É engraçado pensar que a gente foi criado por Deus há muito tempo atrás, muito antes da nossa mãe ter um ventre para nos gerar. Deus já havia nos criado, Deus já havia nos planejado, Deus já havia sonhado com a gente, Deus já havia escrito toda a nossa história. Então isso é muito legal pensar nisso. Deus tem uma história para mim, Deus já escreveu há muito tempo atrás. Deus já sonhava com a minha existência, Deus já planejava, Deus já desenhava, Deus já escrevia a minha história há muito tempo atrás. E quando a gente se depara com essa realidade, que a gente tem um Deus que conhece toda a história, e não só conhece, mas como que é o próprio Deus que criou essa história, Ele quem desenhou essa história, Ele quem desenhou os nossos dias, então o que eu vou pensar da minha vida? O que eu vou ter como objetivo para esse ano? O que eu vou querer sonhar? Quais serão as minhas metas? Quais serão os meus objetivos? O que eu vou fazer se já tem uma história desenhada para mim? E como eu vou saber se aquilo que eu tô desenhando, aquilo que eu tô planejando, são os sonhos de Deus, ou se são coisas minhas? Ou então, existe coisa minha ou é tudo coisa de Deus? Afinal de contas, Deus já fez, Deus já desenhou, a história já foi escrita por Deus. Será que eu tenho livre-arbítrio? Ou será que não tenho? É tudo conforme Deus fez? Aonde que fica o meu livre-arbítrio nessa história toda, né? Isso é muito engraçado. Porque sim, existe sim
uma história escrita pelo dedo de Deus, a nossa história com os propósitos dele pra gente. É engraçado a gente parar pra pensar que existe até aquele exemplo que a gente fala, né, que é que o Criador sabe por que ele criou a criatura, né? Então a pessoa que criou isso daqui, essa garrafa de água, ela sabe o objetivo dessa garrafa de água. A pessoa que criou isso aqui sabe como funciona, sabe como usa, sabe quais são os materiais, sabe qual a potência, sabe o que estraga essa garrafa, o que não estraga, sabe como usá-la da melhor forma. A pessoa que criou, que desenhou essa garrafa, ela sabe a melhor forma de utilizar e melhor função dessa garrafa, né? E assim com todas as coisas. Então, com a gente não é diferente. Nós somos seres criados. Se nós somos seres criados, existe um Criador que nos conhece, que sabe o que nós temos dentro da gente, quais os nossos limites, quais as nossas forças. E é Ele que sabe como melhor usar aquilo que Ele mesmo colocou dentro da gente. Então, pensando por esse lado, você tem duas opções. Você tem a opção de ou ser guiado pelo plano de Deus, ser guiado pelos objetivos de Deus para sua vida, ser guiado pela agenda de Deus, ser guiado por aquilo que Ele já planejou para você há muitos e muitos e muitos e muito tempo atrás. Ou então fazer a sua própria história. Aí que o seu livre-arbítrio, não quero viver nada do que Deus tem para mim, eu vou criar minha própria história. Eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade, eu quero criar aquilo que eu quero para minha vida. E aí você cria aquilo que você quer. Mas a gente parar para pensar nisso, a gente conhecendo o nosso Deus, a Bíblia fala que Deus é um Deus perfeito. A Bíblia fala que Deus tem planos a nosso respeito, planos de nos fazer prosperar e não nos causar mal algum. A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, se nós temos um Deus que nos ama, que nos acolheu como filhos, hoje um Deus que a gente pode chamar de Pai, que tem os melhores planos pra gente, que entregou tudo que Ele tinha de melhor, que foi seu próprio Filho, para nós, para que nós pudéssemos nos redimir com Deus, ter um relacionamento com Ele, ser chamados de criaturas e de filhos de Deus. Ele tem um plano pra gente, esse Deus que nos ama, que nos conhece, que nos criou. Se Ele tem um plano pra gente, qual será a nossa melhor ideia, melhor decisão? Será tomar as nossas atitudes, sendo que nós nem sabemos o dia de amanhã? Tomar nossas próprias decisões, sendo que nem sabemos se daqui 5 minutos estaremos vivos ou não? Ou será que então a melhor decisão seria confiar em Deus? Que Ele tem planos de paz a nosso respeito, que Ele sabe o dia de amanhã, que Ele sabe daqui 10 anos o que nós vamos estar vivendo, que Ele desenhou cada passo da nossa história, e não só isso, mas Ele nos desenhou, então Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe aquilo que eu carrego, Ele sabe qual que é a minha fraqueza, Ele sabe quais são as minhas qualidades, muito melhor do que eu, porque Ele quem criou e Ele quem colocou isso tudo dentro de mim. Então, aí é que entra, né? Quando nós vamos fazer nossos objetivos, nossas metas, né, para o ano seguinte, para o ano vigente, como é o caso do ano de 2025, como que eu faço essas metas? Como que eu sei o que é minha meta pessoal, coisa minha da minha cabeça, e como que eu sei aquilo que é de Deus, dos planos de Deus, dos sonhos de Deus para mim, daquilo que Ele já escreveu? Essa é uma pergunta muito importante também. E Paulo vai falar que a carne limita contra o espírito e o espírito luta contra a carne. A gente vive numa luta. Aqueles que são chamados filhos de Deus, que receberam o Espírito Santo, a gente vive numa luta. Então, tudo aquilo que é bom, até Jesus fala, né? Quando Jesus é chamado de bom, ele fala, quem é bom senão Deus, né? E tudo aquilo que é bom, que a gente reconhece como bom, vem de Deus. Então, por exemplo, se você tem uma meta, um objetivo que vai além de si mesma, além de propósitos egoístas, egocêntricos, de fazer sua própria vontade, mas se vai um pouquinho além de servir o próximo, de amar o próximo, de beneficiar o próximo, então que edifique ao próximo, que edifique o reino de Deus, que edifique a igreja dele, não tem como ser da carne, não tem como ser nosso. A Bíblia fala que é Deus que me faz tanto querer quanto realizar. A Bíblia fala que não existe nada de bom em nós, mas que tudo que existe de bom vem dele. Algumas coisas são práticas, algumas coisas, por exemplo, para minha saúde, isso é algo que eu preciso porque é bom, pensando em mim. Óbvio que na minha carne, eu gostaria agora muito, abrindo até meu coração, eu gostaria muito de estar comendo uma bolachinha que eu comprei hoje no mercado. A primeira coisa depois do almoço que eu quis muito era comer aquela bolachinha, mas eu determinei que esse ano eu quero limitar a parte de doce, quero comer de forma mais saudável, até porque eu estou gravidinha. Então, quero comer, me alimentar melhor, comer melhor. E esse querer me alimentar melhor não vem de mim, porque eu queria estar comendo uma bolacha. Eu queria poder não fazer exercício físico, não precisar tomar toda a quantidade de água que eu preciso tomar para ficar indo no banheiro toda hora. Eu queria poder estar dormindo essas horas, descansando, ou estar comendo um belo de um açaí nesse calor que tá. Eu gostaria de estar fazendo essas coisas. Mas eu escolhi, não, tá aqui, ó, uma das minhas metas, me alimentar melhor, fazer atividade física, tomar uma quantidade X de água por dia. Então, isso por quê? Porque eu sei que isso é bom pra mim, pra minha saúde, pra saúde dos meus filhos, pra minha longevidade. Então, é isso que a gente pensa. Outra coisa, eu coloquei aqui ler a Bíblia toda nesse ano, né? Começar de Gênesis e Apocalipse. Isso vem de mim? Isso não vem de mim. Por exemplo, o que eu gosto de ler? Eu como pessoa, né? Eu como personalidade, eu como Denise.
Eu gosto de ler livros de romance, eu adoro ler livros de romance. Você pega um livro de, sei lá, 500, 600 páginas e leia no final de semana, tranquilamente. Então, é isso que eu gosto de fazer. Agora, ler a Bíblia, a gente sabe que ler a Bíblia é mais complicado. Por que que é mais complicado? Porque ela confronta a gente, porque ela é a verdade de Deus, é Deus falando, ela nos mostra aquilo que nós estamos errando, aquilo que nós estamos acertando. Então, isso aqui é para quê? Para que eu conheça Deus, isso aqui é do meu espírito, não é da minha carne, entende? Outra coisa que eu tenho como meta, como objetivo que eu coloquei, até que eu falei aqui pra vocês, compartilhar uma vez por semana um vídeo de a gente conversando sobre Jesus, sobre devocionais e para que a gente possa de alguma forma se aproximar mais de Deus. Isso não vem de mim. Porque, como eu falei, eu gostaria de, nesse momento, estar dormindo, estar descansando, estar curtindo com os meus filhos, ou então estar comendo. E não gostaria de estar me expondo dessa forma, porque eu sei que existe julgamento, existem pessoas que vão falar mal, que vão criticar, que vão julgar. Eu, nesse momento, estou cedendo a isso, estou me expondo a isso para que eu possa compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração para mais pessoas. Eu sei que para algumas pessoas isso vai ser muito legal, vai ser muito útil, vai edificar, mas para algumas pessoas não. E isso aí vai trazer algumas coisas que eu não precisaria estar passando, entende? Né? Mas o quê? Mas isso vem da parte de Deus. Deus colocou no meu coração que eu preciso compartilhar aquilo que eu tenho, aquilo que eu carrego, aquilo que é importante, aquilo que interessa, que no final das contas é Jesus. Tem uma meta aqui, que eu não vou falar exatamente o que é, mas que eu tinha dúvidas a respeito disso. Eu falava, Deus, será que isso é coisa minha, da minha cabeça? Será que isso é eu querendo de alguma forma ganhar monetariamente com isso? Ou então, será que isso é coisa minha, por vaidade? Será que é por, sei lá, no mundo que a gente vive, é querer fazer igual os outros estão fazendo? O que é isso, Deus? Eu perguntei, porque eu realmente tinha dúvida. E quando eu perguntei pra Deus, Deus já me deu a resposta no dia seguinte. Foi muito engraçado, assim. Eu falei, tá bom, Deus, já entendi. Que de fato isso vem dele. Isso é uma meta que eu coloquei aqui que vem dele. Então, aquilo que a gente sabe que é bom, sabe que não provém da gente, quer ver uma coisa? Um exemplo. Como que eu sei que é Deus falando comigo, que é Deus querendo que eu faça algo ou que não? Vocês já passaram assim na rua e sentiram um desejo de ajudar uma pessoa que vocês viram na rua ali? De alguma forma, ou então entregando dinheiro, ou entregando comida, ou fazendo uma oração, ou sei lá, dando um abraço numa pessoa que você viu ali, você sentiu aquilo. E aí às vezes você fica pensando, putz, será que isso é coisa da minha cabeça? Não, isso aí deve ser coisa da minha cabeça, nada a ver isso daí, não deve ser nada de Deus. E a verdade é que não, a verdade é que se você sentiu isso, isso vem da parte de Deus. Porque você, por você mesmo, a sua cabeça é o que tá pensando, não, é coisa da sua cabeça. A sua carne que tá pensando, não tem nada a ver, você tá viajando. Por quê? Porque a carne limita contra o espírito. E não existe nada da gente que a gente queira que seja da nossa carne, que seja para benefício do próximo. A gente quer só as coisas pra gente e nas coisas assim mais confortáveis possíveis, pensando em mais dinheiro possível, mais vaidade possível. É isso que a gente tem dentro da gente, né? Nossa carne pecaminosa. E quando a gente vai para aquilo que é bom vem do espírito. Então é dessa forma, como a gente coloca todos os nossos objetivos, todas as nossas metas num papel, a gente consegue identificar, cara, isso vem de mim, isso aqui não vem de mim. Cara, isso aqui vai ser muito difícil fazer. Eu, por mim mesma, eu não faria, cara, isso aqui é de Deus. Por quê? Porque Deus tá te impulsionando a fazer aquilo que a tua carne não quer fazer, né? Isso aqui, cara, não, isso aqui é suave, isso aqui eu gostaria de estar fazendo, isso aqui é a tua carne. Necessariamente a tua carne é ruim? Não, mas é uma decisão sua, caminhar pela sua carne ou pelo seu espírito. Entende? Aquilo que a gente conversou lá atrás, é um livre-arbítrio teu. Eu coloquei aqui, tomo 0 refrigerante. É ruim tomar refrigerante? Não, é bom, é gostoso. Necessito, vou estar pecando se continuar tomando refrigerante? Não vou estar pecando. Mas isso é bom? Isso é lícito? Isso vai me ajudar lá na frente ou isso vai me atrapalhar? Isso vai trazer benefícios pra mim ou isso vai trazer malefícios pra mim? Entende? Então são coisas que a gente consegue perceber de onde que vem, se é da gente mesmo, se é do nosso espírito, e se aquilo faz, mesmo sendo coisas da nossa carne, se aquilo faz bem pra gente. Qual será o objetivo final daquilo que a gente quer? Eu quero fazer, por exemplo, existem coisas que sim, são da nossa carne, que sim, são por vaidade, e que eu, particularmente, não vejo pecado nenhum, não vejo erro nenhum. Acho que também existe a parte de a gente se cuidar, de a gente querer ter, né, uma melhor estima e tudo mais. Então, quero fazer uma cirurgia de tal coisa para as meninas, quero fazer uma cirurgia plástica, ou quero melhorar tal coisa, quero fazer tal coisa. Óbvio que um pouco é por vaidade, sim. Mas essa vaidade, qual que é o final dela? A vaidade é pra você se sentir um pouco melhor, com uma autoestima melhor? Ok, tá pecando? Não tá pecando. Agora, não, isso aqui é pra que eu possa tirar, quero, sei lá, colocar um siliconizão pra poder postar foto na rede social, toda chiquetona, toda gostosona. Qual que é o objetivo final, entende? Ou não, isso aqui é porque é minha autoestima, eu não consigo. Por exemplo, mamães, né, depois de amamentar e tudo mais, fica daquele jeito, eu não consigo, eu me sinto mal, minha autoestima tá baixa, não, então eu quero melhorar minha autoestima. Entende? Que são situações diferentes. E aí você pode colocar e analisar. Tenho dúvida? Ora, pede pro Senhor, Deus, o que é isso aqui? Isso aqui é coisa minha? Isso aqui é coisa do Senhor? O Senhor tem isso como um planejamento pra mim? O Senhor tem isso como um objetivo pra mim nesse ano? Não tem?
Pede pra Deus, confirma com Deus. E é dessa forma que você vai conseguir identificar aquilo que é seu e aquilo que é do Senhor. Aquilo que é o seu espírito te pedindo, te impulsionando, te levando a viver, ou é sua carne te impedindo de viver aquilo que Deus tem pra você. E o meu desejo para você é que nesse ano de 2025 você esteja alinhada com o coração de Deus, alinhada com os planos de Deus para sua vida, que os sonhos do Senhor, que os planos do Senhor, que são bons, perfeitos e agradáveis, a vontade dele sobre a sua vida, seja derramada sobre você, e que tudo aquilo que você venha realizar no final do ano, chegando lá em dezembro, você olhe para trás e esteja em paz, com o seu coração tranquilo, olhando para trás e falando: Deus, eu entreguei tudo aquilo que o Senhor tinha planejado para mim. Tudo aquilo que o Senhor planejou para mim, os seus planos, os seus sonhos, está aqui. Eu entreguei, eu realizei. Não foi nada da minha carne, não foi nada de coisa minha, mas eu escolhi viver a história que o Senhor já tinha escrito para mim. Esse é o meu desejo para mim nesse ano, que eu possa viver aquilo que é o objetivo de Deus, aquilo que são os sonhos de Deus, aquilo que Deus já projetou para o meu ano. E assim, chegar no final do ano com uma paz que excede todo o entendimento, uma paz no meu coração, no meu espírito, e um entendimento de que eu cumpri aquilo que Deus me chamou para cumprir aquele ano, que eu não deixei nada para trás. E eu desejo isso para você também, que você também possa chegar no final do seu ano de 2025, olhar para trás e ver que ano top. Esse ano eu realizei grandes coisas, porque o Senhor tinha grandes coisas para mim e eu realizei todas as vontades dele.